Bom, pessoal, boa noite. Está aparecendo o slide aqui para vocês? Está normal. Perfeito. Bom, só relembrando, né, que semana que vem a gente não tem atividade síncrona, certo? E as atividades desse módulo, né, que são 2 perguntas e o podcast, vocês têm até o dia 20 de maio para responder, certo? E o podcast vocês podem fazer em duplas, caso vocês queiram. Pode ser individual, pode ser em dupla. Só para lembrar mesmo e ficar registrado aqui. Na semana passada, a gente discutiu alguns mecanismos genéticos, né, relacionados à evolução biológica. Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos discutir os mecanismos ecológicos, principalmente a gente vai focar a questão da evolução das interações entre as espécies, né? Eu acredito que vocês tenham estudado em ecologia geral as interações biológicas, né? Competição, parasitismo, predatismo, protocooperação, aquele conjunto lá de interações que vocês viram em ecologia. Na aula nossa aqui de hoje, eu vou discutir com vocês os impactos, né, evolutivos que essas interações podem produzir nas espécies que participam delas, certo? Então, primeiramente, esses processos de interação ecológica, geralmente eles estão relacionados a um evento que a gente chama de coevolução. Nos eventos de coevolução, a gente espera que a pressão seletiva, né, produzida por uma espécie, ela, de alguma forma, selecione adaptações em outra espécie, que, por sua vez, gera uma pressão seletiva nessa primeira espécie, que também também vai acabar por selecionar adaptações nessa outra espécie. Então, a gente espera que, quando há interação ecológica, ocorra a coevolução, e aí aí seria possível a detecção, né, de adaptações que são relacionadas às pressões seletivas exercidas entre as espécies, certo? Essas adaptações, que são fruto de pressão simultânea, né, de uma espécie com a outra, da outra com a uma, a gente chama de coadaptações. E aí, nesse slide, estão ilustradas algumas, né, das interações ecológicas e de prováveis coadaptações. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, uma interação do tipo planta-inseto, né, que é polinização. Vejam aqui o formato da flor e o formato, né, do aparelho mastigatório, né? Se bem que não é um mastigatório isso aqui, né? Então veja a adaptação aqui eu vou chamar de boca, mas não é boca, tá? A gente chama isso mais de probóscide, é isso. A gente chama isso mais de probóscide. Então veja a adaptação aqui na probóscide dessa mariposa e a adaptação na flor. Então veja que existe aqui uma pressão, né, seletiva que provavelmente foi exercida sobre a mariposa e da mariposa sobre a flor. Então isso a gente chama essas adaptações, né, que a gente consegue encontrar digamos assim, uma relação entre a adaptação de organismo e a adaptação do outro, a gente chama isso de coadaptação. O caso do peixe-palhaço, né, dos corais, existe aí o peixe-palhaço, ele é imune às toxinas, né, que os quinidócitos podem disparar no corpo dele, ao mesmo tempo que ele acaba liberando restos de alimentos aqui que podem ser utilizados como fonte, né, nutricional pelos corais, né. Questão de presa e predador, no caso, vejo que tem um cervídeo e felídeos aqui. Aqui no caso, a gente pode perceber que a presa, ela tenta fugir do predador, e então a gente pode perceber uma série de adaptações morfológicas relacionadas ao aumento de velocidade, tanto na presa quanto no predador, né? Interações do tipo parasita hospedeiro também, a gente consegue perceber esse tipo de situação, mas no caso aqui ilustrado, vejo que tem uma espécie de fungo que cresce, né, em formigas, mas nesse caso aqui o fungo ele acabou ele se manteve vivo, mas ele acabou com o hospedeiro, tá? A gente vai ver na aula de hoje que geralmente os processos de coevolução parasita hospedeiro, eles não têm esse tipo de, para eles se manterem do ponto de vista evolutivo, o parasita não deve matar o hospedeiro. Caso isso aconteça, há uma tendência tanto a parasita quanto o hospedeiro serem extintos, certo? E a competição, que ela pode ser do tipo intraespecífica, o caso, por exemplo, de ursos polares brigando por fêmea, por território ou por alimento, ou pode ser interespecífica, por exemplo, hienas
e leoas, né, brigando por uma carcaça, certo? Lutando por essa carcaça aqui, por essa fonte alimentar. Então a gente vai discutir na aula de hoje com um pouco mais de detalhes os impactos evolutivos de cada uma desses eventos, né, de coevolução e de interação, certo? Entenderam essa introdução, pessoal? Tranquilo? Obrigado pelo propósito, viu, Glauco? Tranquilo. Não, é que eu gosto desse bicho. Fugiu da minha cabeça, assim, mas na hora que você falou, veio também, né? Bom, vamos começar aqui. Essa aula eu utilizei o capítulo 22, né, do Ridley, o capítulo 15, né, do Evolution do Zimmer e do Henley, e o capítulo 18 do Futuyma, certo? Na biblioteca virtual, a gente tem o Ridley, tá? E lá também tem outro livro, que é o Análise Evolutiva do Freeman, que vocês podem utilizar também. O capítulo de coevolução desse livro também, apesar de eu não ter utilizado este livro especificamente, ele trata de algumas questões que são similares, que a gente vai discutir aqui na aula de hoje, tá? Análise evolutiva. O autor é Freeman, o Freeman e o Ridley tem na biblioteca virtual, certo? Além do material de apoio que tem na biblioteca da disciplina, tá? Que eu disponibilizei para vocês também. Bom, e aí, quando a gente pensa na coevolução, cada autor traz digamos assim, um enfoque, né? Dependendo muito da formação do autor do livro, que tipo de ferramentas, né, ele utiliza. Então, por exemplo, tem autores da área de evolução que trabalham muito com a questão da genética da evolução, tem outros autores que trabalham muito com a questão da ecologia da evolução. Então, dependendo do autor, você pode encontrar uma ou mais definições. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada nas definições aqui que eu selecionei. Uma do Ridley, uma do Futuyma e uma do livro do Zimmer, tá? A definição do Ridley é que duas ou mais espécies influenciam as evoluções uma das outras. Então, essa definição do Ridley. A definição do Futuyma é que evolução conjunta de duas ou mais espécies que interagem ecologicamente, cada uma delas evolui em resposta à seleção imposta pela outra. E a definição do Zimmer é que mudanças evolutivas recíprocas entre espécies que interagem, dirigidas pela ação da seleção natural. Dessas três, qual vocês acham que contempla, digamos assim, um campo maior de possibilidades? E qual que contempla um campo menor? E por quê? Pode falar, Luciano. Eu acho que essa do Futuyma, ele tem um campo maior, ele abre mais possibilidades, sim. Exato, concordo com você plenamente, né? Uhum. Pode continuar. E qual que você acha que é menos... E essa do Ridley, acho que ela fica mais restrita mesmo. A gente pensa que é só mesmo duas espécies mesmo, e parece que ela fica mais restrita mesmo, só poucas possibilidades. Exato. E ele não diz, por exemplo, que uma espécie exerce pressão sobre a outra, né? Isso. Então falta essa ideia da seleção natural que é importante. Ele também não traz, né, na definição a questão ecológica, né? Porque quando a gente pensa em coevolução, claro que você tem uma resposta genética, óbvio, né? A gente até vai ver alguns exemplos na aula de hoje. Mas basicamente são eventos ecológicos que vão atuar na modelagem das variantes genéticas, né? E realmente concordo com você, a do Futuyma, ele traz uma perspectiva mais detalhada. A do Zimmer também traz um pouco mais de detalhamento, só que o Futuyma, ele deixa clara a questão do nível ecológico, né, da interação. Então, isso deixa um pouquinho mais amplo, certo? E, curiosamente, o Zimmer é ecólogo, óbvio, né? E o Ridley também é um ecólogo. E desses três, o único que é geneticista é o Futuyma. É curioso, né, que justamente o que trabalha com a questão genética traz mais a questão ecológica do que os ecólogos, né? Mas tudo bem. Bom, e aí, só para vocês terem uma ideia, esse esqueminha aqui é do Ridley, né, que é bacana o que ele traz. Quando a gente pensa em coevolução, existem vários processos, né, que podem culminar, né, com a coevolução.
Então, por exemplo, um deles, o que a gente chama de coevolução específica, é bem essa questão elementar, né? Então você tem uma espécie que exerce pressão seletiva sobre a outra e a outra sobre a uma, e aí as adaptações elas vão sendo modeladas por essas pressões seletivas recíprocas, né? Que seria essa questão da coevolução específica. A coevolução associativa, ela traz essa ideia, né, da coevolução específica, porém, é possível que outras espécies participem de forma indireta do processo, né? Então, você pode ter lá uma espécie exercendo pressão seletiva maior, por exemplo, quando a gente pensa polinizadores e plantas, certo? Então, basicamente, você tem lá várias espécies de plantas, na maior parte das vezes, que exercem, né, em conjunto pressões seletivas para algumas espécies de inseto, que nem todo inseto é polinizador, né? Mas boa parte das plantas são polinizadas, não só por insetos, né? Mas principalmente por insetos. Então você tem aí uma pressão seletiva maior da planta para o inseto do que do inseto para a planta, né? Então você pode ter esse tipo de cenário, né, coevolutivo, que a gente chama de coevolução associativa. Um outro cenário é que há uma interação muito forte num período mais ancestral, que é o caso, por exemplo, aqui da figura C. Então, aqui você tem digamos assim, um início de processo de coevolução muito intenso entre duas espécies, porém, por algum motivo, vicariância, quer dizer, isolamento de espaço, por espaços geográficos das espécies e tudo mais, elas se mantêm isoladas por um tempo, e quando elas voltam a se encontrar ao longo da história evolutiva, elas continuam o processo de coevolução que começou lá nos ancestrais, certo? Esse tipo de coevolução é chamado de escape e radiação, né? Também pode ocorrer, né, que nesse processo de coevolução, às vezes você tem a manutenção, né, das espécies, né? Então, por exemplo, felino e cervídeo. Você tem a pressão seletiva, as espécies mantêm, né, a mesma espécie de felina, a mesma espécie de cervídeo, e as adaptações que vão mudando ao longo da história, mas uma em resposta à outra. Eventualmente, essas pressões elas podem, inclusive, levar a eventos de especiação simultâneos, que é o que a gente chama de coespeciação. Então, à medida, por exemplo, que uma espécie de felino vai evoluindo, uma espécie de cervídeo vai evoluindo a partir dessas pressões. Então, as mutações vão surgindo, as adaptações vão surgindo, até que, num determinado momento, pode surgir um isolamento reprodutivo entre essa espécie, né, e, digamos assim, o estado ancestral dela, e aí você pode ter eventos de coespeciação, que é, na verdade, quando há eventos de coespeciação, e a gente vai ver aqui na aula de hoje vários exemplos desse tipo, é a forma mais fácil da gente detectar a partir, né, do que os organismos apresentam de história no momento, né? Então a gente consegue recapitular essa história de coevolução, principalmente a partir desses eventos de coespeciação, no qual, né, espécies que interagem entre si, elas vão coevoluindo e dando origem a novas espécies, né? Normalmente, quando isso acontece, as filogenias elas são espelhadas. Então, a filogenia, por exemplo, de um parasita, ela tem digamos assim, uma topologia similar à filogenia de uma presa, de um hospedeiro, certo? A gente vai ver alguns exemplos na aula de hoje, principalmente quando envolve processo de evolução de presa-predador, né, de predatismo e de parasitismo, principalmente, é muito comum a gente detectar esses eventos de coevolução, certo? De coespeciação. Mas a gente também não pode descartar que, às vezes, as espécies elas podem evoluir de forma paralela e se encontrar mais recentemente. Então, na verdade, não é que houve um processo de coevolução, mas é que as espécies foram evoluindo, né, as adaptações foram evoluindo de forma separada, em determinado momento da história de vida dessas espécies, elas se encontram, e aí essas adaptações elas são pré-existentes. Elas não surgiram em virtude de pressões seletivas que foram ocorrendo ao longo das histórias evolutivas de cada uma dessas espécies, mas sim essas adaptações elas foram evoluindo separadamente, e aí, em virtude de alguma situação geológica, ou mesmo de eventos de migração e tudo mais, essas espécies podem entrar em contato em simpatia no mesmo ambiente, e aí as adaptações já existiam, né? Não foi fruto de um processo de coevolução, que é o que a gente chama de cladogênese paralela.
certo? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, é aquilo que eu falei para vocês, né? Então, aqui tem a filogenia de um grupo, por exemplo, de parasitas, né? E aqui a filogenia dos hospedeiros. Então, veja que há uma imagem especular da filogenia dos parasitas e da filogenia dos hospedeiros. Certo? Para a gente entender coevolução, a perspectiva filogenética ajuda muito a entender esse processo. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, esses dois exemplos estão do Ridley, tá? Então, aqui tem uma filogenia de bactéria e uma filogenia de hospedeiros. Então, vejam que, né, essas parasitas, né, de hospedeiros de pulgões, tá? E aqui são bactérias que parasitam pulgões, afídeos, né? Que o grupo é afídeos, mas a gente chama de forma popular de pulgões. Então, vejam aqui que uma determinada espécie parasita, né, de uma espécie de pulgão, ela tem uma relação evolutiva com uma outra espécie parasita que também é parente de uma outra espécie de pulgão. Então, por exemplo, aqui, nesses dois pontos aqui existe, né, então, duas espécies de pulgões que são aparentadas, e essas duas espécies de pulgões, elas são parasitadas por dois tipos de bactérias diferentes que também são aparentadas. Então, vejam que há uma certa sobreposição, e isso acontece para praticamente todos os indivíduos aqui analisados, né? Então, a gente tem essa imagem especular das filogenias. Às vezes, o que pode acontecer, né? Então, veja aqui nesse caso, existe a filogenia das bactérias e aqui a filogenia dos diferentes grupos de insetos, né? Então, veja aqui que Isópoda está mais relacionada a Porcellea dilatatus e Laedofax striatellus, enquanto, por exemplo, os Diptera estão mais relacionados a bactérias, né, que infestam o Culex pipens e a bactérias que infestam Drosophila da Itália, certo? Então, veja aqui que aqui no caso, os grupos, né, de bactérias que infestam esses diferentes organismos, eles não têm uma imagem especular. Então, provavelmente, esse grupo de bactérias aqui evoluiu de forma separada e não foi uma questão de coevolução, certo? Para a gente analisar, né, a coevolução na perspectiva filogenética, então, primeiro a gente busca informações do tempo em que essas associações existem. Então, por exemplo, vejam aqui que vamos usar essa figura de cima, tá? Que ela vai ser mais informativa para a gente do que a de baixo, nesses tópicos que a gente vai discutir aqui. Então, vejam, por exemplo, que essas duas espécies de pulgão, né, o tamanho aqui da reta corresponde mais ou menos ao tempo de divergência. Se vocês observarem aqui, os tamanhos são muito parecidos entre, né, essas duas espécies de pulgão e essas duas espécies de bactérias, certo? Quando isso acontece, quer dizer, o tempo de divergência é parecido, né, da divergência da espécie de parasita e da espécie de hospedeiro, então isso é um indício que houve coevolução. Então é uma forma de a gente utilizar a filogenia para desvendar isso. Outra coisa é que a especiação é concordante, né? A especiação que a gente consegue perceber aqui na filogenia, ela é concordante com a especiação da outra filogenia. Também a diversificação é paralelo, quer dizer, à medida que vai havendo a diversificação das espécies de bactérias, a diversificação também das espécies de afídeos. Nesse caso aqui, não há nenhuma evidência de escape e radiação, né? Nenhum dos grupos aqui, porque os tamanhos são parecidos, né? Então, a gente pode pensar na questão do escape e radiação. Então, por exemplo, Isópoda, né? Deixa eu ver aqui. Pode perguntar, Glauco. Não entendi direito. Quando tem o mesmo tempo, ela não quer dizer... Não, é um indicativo. Quando tem, por exemplo, a divergência entre os parasitas, né, diferenciação dos parasitas, se for similar ao tempo de diferenciação dos hospedeiros, isso é um indicativo de coevolução. Porque, quer dizer, teve a inserção desses parasitas, né, no ancestral, e aí esses parasitas evoluíram de forma diferente nas espécies que evoluíram a partir desse ancestral. Se eu falei diferente, saiu errado, tá, gente? Tá, então, ao mesmo tempo, quer dizer, provavelmente, coevolução. Uma coevolução. Isso. Obrigado.
Então, por exemplo, naquele caso lá dos afídeos e das bactérias, né? Então, provavelmente o ancestral daquelas espécies de afídeo ali sofreram, né, digamos assim, o parasitismo da espécie ancestral da bactéria, e aí a espécie de afídeo, à medida que elas foram especiando e dando origem a outras espécies, aquela espécie que estava no ancestral também foi especiando, certo? Que é uma forma da gente identificar, né, se foi coevolução ou não. Bom, e aí algumas questões, né? Então, por exemplo, o que a gente chama de cofilogenia seria algo tipo essa figura A aqui, tá, gente? Então, a coevolução. Primeiro, as cofilogenias surgem por coevolução. Então, se a gente vê uma situação desse tipo aqui, a hipótese mais provável é que essas espécies coevoluíram. Uma outra coisa, né? A gente consegue perceber uma evolução sequencial, ou seja, a gente consegue perceber essas relações aqui, né? Então, espécies que são mais ancestrais têm equivalência àquelas espécies que são mais ancestrais espécies mais ancestrais do parasita têm uma equivalência a espécies mais ancestrais do hospedeiro, tá? E assim até as espécies mais atuais. Então, existe aí uma evolução sequencial. Mas a gente pode, eventualmente, encontrar eventos de evolução independente, tá? Que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, então tem alguns grupos, né, de outras bactérias que aqui é evolução independente. Mas aqui nessa filogenia, vejam que tem uma equivalência para todas, né? Então aqui essa filogenia vai ser boa para mostrar isso. Porque caso Escherichia coli, Proteus vulgaris e essa outra bactéria aqui, elas são usadas mesmo justamente para ficar em grupo externo. Essa situação de evolução independente, quando tiver alguma filogenia que tiver algum grupo, né, que não participou dessa história evolutiva, eu mostro para vocês, tá? Alguma das filogenias para frente que vai ter isso. E aí, assim, algumas questões em relação a isso, né? Cofilogenias surgem por coevolução. Então, geralmente, o que vai acontecer? Quando a gente tem essa questão da cofilogenia e coevolução, a gente tem que pensar em especiação alopátrica e isolamento reprodutivo, né? Então, por exemplo, no caso de parasita hospedeiro, até é muito simples a gente pensar isso, que uma vez que a espécie de hospedeiro, a população, né, de um determinado hospedeiro, ela acaba se separando, né, ou por vicariância ou por dispersão, então é claro que aquela população que dispersou ou que se separou por vicariância, ela carrega o parasita consigo, né? Então a gente consegue imaginar essa situação aqui por evento de especiação alopátrica mesmo, né? No caso da evolução sequencial, então uma coisa que tem que tomar cuidado. Então você tem a mudança no táxon, né? Mas o inverso não ocorre. A gente vai ver isso quando a gente discute aqui a questão da polinização, a gente vai perceber, por exemplo, que as plantas interferem muito mais na evolução dos insetos do que os insetos interferem na evolução das plantas, né? Então, pode haver a evolução sequencial, então a gente consegue ver, né, a evolução, né, no caso dos aqui é besouro, né, e plantas. Então, a gente tem aqui uma diversificação dos besouros, só que quando a gente analisa as plantas, a gente não tem bem uma filogenia espelhada. Por quê? Porque o efeito da planta no besouro é maior do que do besouro na planta. Então, a resposta coevolutiva é maior para os besouros do que para as plantas. Então, algumas plantas vão acabar escapando, né, desse processo aqui de coevolução. Então, a gente espera a evolução sequencial, porém, dependendo dos grupos envolvidos, né, o efeito pode ser maior num grupo do que no outro, certo? E no caso de evolução independente, foi aquilo que eu disse para vocês, né, que são os eventos de convergência adaptativa, não deu para mostrar ali, mas também a gente pode pensar nessa questão da evolução independente, quando existe lá, né, os organismos evoluem em ambientes separados e tudo mais, e aí depois, num determinado momento, eles voltam a coexistir, e aí é possível que as adaptações que surgiram, né, ao longo da história, elas sejam coadaptativas, né, entre esses dois grupos que participam. E aí, pessoal, só para a gente vai discutir alguns modelos, né, de coevolução e interação entre espécies, e aí eu queria discutir um modelo muito simples, né, que a gente encontra em Uberaba, a gente encontra em Rio Preto, eu não sei se a cidade de vocês apresenta isso, mas geralmente quando você tem algum tipo de corpo d'água, né, por exemplo, em Uberaba tem o piscinão,
Aqui em Rio Preto tem a represa municipal. Então, geralmente, quando existe aí um corpo d'água na cidade, um lago, alguma coisa assim, é muito comum a existência de capivaras, né? E aí, se a gente analisar só para as capivaras, a gente consegue detectar uma série enorme de interações que provavelmente evoluíram por eventos de coevolução. Então, por exemplo, né, quando a gente analisa aqui as bactérias à margem da represa municipal de São José do Rio Preto, a gente vai perceber que são várias capivaras, né? Elas são todas da mesma espécie e elas competem, né, pelos espaços da represa e pelo alimento. Né? Não é comum para capivaras competição de machos por fêmeas. Então, há uma grande competição, mais pelo recurso alimentar, que é a grama aqui da margem, né? E pelos hábitats, né? Que seriam os lugares onde essas populações, né, de capivaras podem ocupar. Especificamente em Rio Preto, a gente consegue detectar pelo menos umas 3 populações de capivaras diferentes, que elas ficam aglomeradas em determinados pontos da represa. Né? Então, vejo que há digamos assim, uma pressão seletiva exercida pela competição intraespecífica. Além disso, né, nas capivaras, existe uma série de parasitas, né? Além dos parasitas internos, existem os ectoparasitas. Então, por exemplo, é muito comum que capivaras apresentem carrapatos, certo? Então, é uma interação também, né, que pode ter evoluído por coevolução, que é a interação entre capivara, com hospedeiro, e carrapato, que é um parasita. Porém, esses carrapatos, eles podem servir de alimentos para uma série de espécies de aves, que acabam utilizando, né, o carrapato que está na capivara como alimento. E aí essa interação era chamada de comensalismo, porque apesar da capivara ter um certo benefício, né, em se livrar daquele parasita, o benefício maior, na verdade, é da ave que tem alimento fácil, porque qual que é o trabalho de uma ave que come carrapato? Você literalmente pegar o carrapato que está lá paradinho, né? Não gasta energia para correr atrás da espécie, da presa e tudo mais. Então veja que é uma relação, né? A capivara com o carrapato é uma relação parasita hospedeiro. O pássaro com o carrapato é uma relação presa-predador, né? E aí, no caso, já falei para vocês da questão das capivaras competirem, né, por nutrição e hábitat, que é uma competição específica. Só que além delas competirem entre si, elas podem também competir com outras espécies, né, que coexistem nesses ambientes. No caso da represa, há uma baixa competição tanto pelo hábitat quanto por recurso alimentar, porque o hábitat ele é amplo, né, e não tem nenhum organismo tão grande quanto as capivaras que podem competir com elas, né. Existem muitas aves, mas as aves, na verdade, vão ocupar as árvores, então não tanto o solo ou o corpo d'água, certo? E as capivaras também não vão competir com os peixes pelo corpo d'água. Vocês devem ter visto uma tabelinha desse tipo em Ecologia Geral, eu acredito. Acho que vocês já fizeram, os dois já fizeram Ecologia Geral? Já sim. Já. Uhum. Vocês devem ter visto essa tabelinha, né? Que atribui-se aí um sinal em relação ao efeito no valor adaptativo, né? No caso do mutualismo, as duas espécies têm um incremento no valor adaptativo quando elas estão juntas. No caso do comensalismo, uma espécie apresenta incremento, a outra tem uma nulidade sobre o valor adaptativo. No caso da predação, parasitismo e competição, uma espécie tem incremento no valor adaptativo, outra espécie tem decréscimo do valor adaptativo. Certo? Aqui tem alguns exemplos, eu não vou entrar em detalhes nesses exemplos da tabela não, mas só para vocês conhecerem, vocês devem ter visto isso na disciplina de Ecologia Geral, e aí eu vou, na verdade, focar nas coadaptações, que é o que mais interessa para a gente aqui na disciplina de evolução. Então, por exemplo, quando a gente pensa na polinização, as cores atrativas em flores, elas são coadaptações, né? Que, por outro lado, que vão, né, digamos assim, estimular insetos a buscarem as flores para poder polinizar. O aparelho bucal, né, adaptado ao formato da flor, é uma coadaptação também, né, do inseto em relação à planta. No caso de formigueiros, por exemplo, os fungos que são cultivados, né, somente tem certas espécies de fungos que elas só conseguem crescer se forem cultivadas pelas formigas. Então, veja, o fungo depende da formiga para existir e a formiga depende do fungo para sobreviver. Então, você tem aí
coadaptação. No caso, os dois, né, tem um incremento no valor adaptativo. E produção de antibióticos, né, para quando a gente pensa, né, animais e alguns micro-organismos que coexistem, né, sobre eles e que ajudam a evitar, por exemplo, a proliferação de outros parasitas. Então, alguns micro-organismos, né, podem crescer na pele ou mesmo dentro do trato digestório, por exemplo. E aí a existência desses micro-organismos impede a proliferação de outros. Um exemplo disso é o que acontece com as mulheres, né? Então, é comum a existência de bactérias, né, compondo a flora vaginal, principalmente bactérias do Escherichia coli nem tanto, né, mas tem umas outras bactérias, né, que são típicas, né, da flora vaginal, e essas bactérias, elas criam um ambiente que é desfavorável para que outras bactérias cheguem ali. Isso, por um lado, é bom para o animal, né, no caso, para a mulher, ou isso, na verdade, para as fêmeas de mamíferos, né, de forma geral, porque mantém, digamos assim, o aparelho reprodutor feminino sem infecções, e, por outro lado, é vantajoso, né, tem uma vantagem adaptativa para as bactérias, que tem um lugar seguro, né, com nutrientes que elas podem se desenvolver, com temperatura controlada e tudo mais. Certo? E aí é que tem, né, outros exemplos também no comensalismo, por exemplo, estrutura de adesão que acontece com rêmora, né, que se adere a tubarões. No caso de coadaptações relacionadas, né, a interações que levam, né, à perda de valor adaptativo para uma das espécies e ganho para outra. Então, presa com toxina, predador com mecanismo de detoxificação. Produção de látex em plantas, insetos que evitam látex. Atrativos, né? Produção de atrativos e comportamento de evitar a flor. Então, tem, por exemplo, planta carnívora produz certos feromônios, né? Ou mesmo morfologia que atrai inseto, e aí o inseto ele acaba sendo utilizado como fonte de nutrientes, né, para aquela planta. Só que também pode evoluir no inseto um comportamento que evite esse atrativo. No caso de parasitismo, né, redução da virulência e aumento redução da virulência do parasita, aumento da resistência do hospedeiro e da competição chifres desenvolvidos em machos, né, são coadaptações. E as coadaptações, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque coadaptação sugere coevolução. Só que nem sempre coadaptações elas evoluem a partir de coevolução. Elas podem ter evolução independente, que é algo que eu já citei algumas vezes aqui na aula de hoje, né? E aí depois os organismos eles podem, por interação posterior, isso se mostra coadaptativo, né? Aí agora eu vou dar alguns exemplos para vocês, né, de coevolução. Então, uma é o que acontece, né, entre as formigas, né, e espécies de afídeos, que tem várias espécies, mas aqui eu vou discutir com vocês só a Formica fusca, né, que é uma espécie de formiga, e o Glaucofish ligidamus, que é uma espécie de afídeo. Os afídeos, de forma geral, eles apresentam uma estrutura, né, anatômica chamada órgão de Newcomer, que produz uma substância açucarada. Essa substância açucarada, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, tem tipo a formiga, aqui ela tem toque com ela, que aqui é tipo uma gotícula, né? Então, essa substância açucarada, ela não tem nenhuma função aparente para o afídeo, mas a formiga pode utilizar essa, digamos assim, solução açucarada como fonte de alimento. Por outro lado, a formiga impede que, né, outros organismos se aproximem do pulmão, então, ou do pulgão, né, do afídeo. Então, enquanto o afídeo está sugando a seiva da planta, que ele não se mexe, né, basicamente ele fica ali imobilizado, a formiga impede que, digamos assim, esse pulgão seja importunado, certo? Mas parece que em alguns casos, né, algumas espécies, né, porque essa relação formiga-afídeo tem várias espécies, né, então não é só essa espécie especificamente, existem outras espécies, e as filogenias, elas são cofilogenias, né? Então quando a gente compara a filogenia das formigas e a filogenia dos afídeos, elas têm um certo espelhamento.
Mas parece que algumas formigas, elas protegem os pulgões, mas elas aparentemente elas escravizam os pulgões. E não simplesmente é uma, digamos assim, a produção dessa substância açucarada, a formiga se utiliza dela, mas em alguns casos parece que, para algumas espécies, as formigas, porque para poder liberar essa substância açucarada, a formiga ela estimula o pulgão. E aí parece que para algumas espécies há um estímulo muito maior do que a defesa que a formiga oferece, né? E até tem alguns casos da formiga estimular, utilizar aquela fonte, né, de alimento e não fazer proteção alguma para o pulgão. Então parece que tem algumas espécies que tem houve uma variação nesse comportamento. Pode perguntar, Glauco. Tem uma relação bem parecida que acaba ocasionando uma doença nas plantas de citros, né, que é a fumagina. Então, o pulgão vai lá, secreta essa substância açucarada e algum fungo acaba se proliferando ali na folha e deixando ela escura. Certo, que aí no caso a própria substância ela acaba sendo meio de cultura para o fungo, Isso. Que aí depois ele prolifera, porque tem abertura, né, a lesão provocada pelo pulgão, e aí ele prolifera pela planta. Não, é mais na superfície da folha. Você já viu aqueles citros que fica a folha preta? Sim, mas é por causa que invade o sistema condutor da planta, né? Porque Invade fica um preta pouco, por mas isso. se você passar a mão assim na folha, Você você consegue consegue tirar. consegue tirar. Certo. Então ele, na verdade, ele aproveita como meio de cultura mesmo, e aí, claro que isso impede a fotossíntese, né? E diminui muito, viu? Porque cria essa barreira. Nossa, Diminui. legal. Legal. Que é parasita, né? Fungo é muito oportunista. Talvez Sim. seja mais do que a gente fica falando de bactéria e tudo mais, mas fungo é muito mais oportunista. Inclusive, se combate essa doença, não dando antifúngico, você dá no caso, o Para tirar o medicamento afídio. que tira o afídio, que mata o afídio. Isso. O que se usa? Fumo? Solução de fumo? Eu sei que se pode usar detergente com álcool, também tem alguns produtos que são considerados agrotóxicos, né? Sim. Que ajuda a Em casa eu eliminação. testei e deu certo num pedacinho que eu coloquei, só que rapidamente volta, né? Porque não consegue tratar todas as folhas do pé de limão, no caso, né? Aí outra, né? Você consegue eliminar os adultos, né? Utilizando a técnica, mas aí tem os ovos que eles podem estar sendo dos pulgões que você não consegue ver, né? Exatamente, mas é muito E é, interessante isso, e você vê rapidinho aparecendo e rapidinho saindo também, se você aplicar alguma coisa, é muito interessante. é bacana. Se você fizer isso, Glauco, tira uma sequência de fotos, sabe? Eu posso fazer isso. Se tiver alguma situação assim, se puder tirar e compartilhar com a gente, é legal para ver. Tá, vou tentar fazer isso. Perfeito, obrigado. Bom, quando a gente pensa em inseto planta, né, você trouxe essa questão aí que é, na verdade, eu não sei se a gente pode chamar isso de coevolução, tá? Do caso do fungo com a planta, porque teria que ver as histórias evolutivas, e se a planta tem algum tipo de mecanismo de defesa contra esse fungo, né? Porque o fungo, na verdade, ele é um oportunista do que o afídio secreta, né? Por isso que se combate o afídio e não o fungo, né? E aí, claro, provoca uma lesão na planta porque ela reduz a fotossíntese. Eu não sei se talvez a relação do fungo com o afídio seja coevolução. Agora, do fungo com a planta, tá me parecendo mais digamos assim, um oportunismo do que uma coevolução mesmo, né? Apesar de ser muito comum coevolução inseto-planta, mas fungo-planta também tem bastante coevolução por causa do parasitismo, né? Eu vou tentar achar alguma coisa também, se tem a ver, se tem alguma história evolutiva que fala de coevolução. Isso acontece só para limão ou você sabe se acontece para cítricos em geral, Glauco? Cítricos, Então pode ser coevolução, hein? cítricos. Se bem que cítrico também é um negócio complicado, né? Porque. Cítrico tem uma sinapomorfia interessante, que eles têm canais resilíferos, né? Então, eu creio que deve ser por isso. Essa resina deve ser muito cheia em açúcares, e isso deve ser atrativo para o pulgão, e acaba depois sendo atrativo para os fungos, né? Porque cai o esporo do fungo ali, para ele se tendo um pouquinho de nutriente, ele
prolifera rapidamente, né? Fungo é muito danado. Tanto é que quando a gente faz as culturas, né, de drosófila e tudo mais, o que mais detona para a gente é fungo. Então a gente tem que aplicar no meio de cultura antifúngico antes de colocar as drosófila, porque senão eles são... A gente não consegue controlar esporo de fungo, né? Tem muito esporo de fungo. Muito. Então pode ser uma coevolução mesmo, pensando nessa questão dessa sinapomorfia dos cítros, né? É que o problema dessas plantas acho que a gente pode, é tudo do gênero citros mesmo, não lembro agora, é que boa parte delas é fruto de seleção artificial, né? Então pode ter uma outra questão aí. Boa parte, sabe, essas variáveis, essas variantes de laranja, limão e tudo mais, é seleção artificial. Então, pode ser que o ancestral tenha alguma história de coevolução, mas essas espécies que a gente cultiva, na verdade, é muito mais um efeito... Sabe aquela história do escape e radiação que eu falei? Pode ser que o ancestral dos citros, né, tenha essa interação, e essas novas espécies, digamos assim, que foram produzidas por seleção artificial, elas também são sujeitas, né, a esse parasitismo. Mas aí a gente teria que ver alguma resposta também da planta, né, contra o parasitismo, para a gente poder verificar se teve coevolução ou não, certo? Vou tentar ver alguma coisa a respeito. É tão raro ter coisa de planta. Na aula de hoje a gente vai discutir bastante coisa de planta, viu? Em evolução, mas não é tão comum ter coisas de planta, viu? Até triste, eu fico até triste. Então, por exemplo, essa questão aqui, né? Quando a gente pensa em coevolução inseto-planta, na nossa cabeça, na hora, vem polinização, né? Que é uma relação muito forte que insetos estabelecem com plantas. Só que muitos insetos utilizam plantas como nicho de alimentação, mas não o néctar que a flor produz, né? Mas é muito comum, por exemplo, que larvas de insetos utilizem folhas como fonte de alimentação, ou utilizem a seiva como fonte de alimentação. Então é muito comum que plantas apresentem inseticidas naturais, que a gente chama de naturais. Um grupo de inseticidas importante, que são os piretroides, eles são produzidos a partir justamente, né, desses inseticidas naturais que plantas comumente produzem. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui nesse grupo aqui de borboletas, né? Então, existe um grupo de borboletas que são resistentes a inseticidas naturais, que são produzidas, né, por várias espécies de plantas. Aí vocês podem perguntar assim, nossa, mas borboleta, né? O que borboleta tem a ver? Geralmente, a larva das borboletas, né? Então, a borboleta ovoposita nas folhas, e essas larvas se alimentam das folhas. Então, é muito comum eu não sei se vocês já viram um lugar que tem infestação de larva de borboleta, a gente só vai saber que é borboleta depois, né? Mas elas são extremamente vorazes. Normalmente, quando é larva de borboleta, as folhas elas são comidas da borda para o centro. Então, uma forma de você perceber se quem está predando as plantas que você tem na tua casa é uma borboleta é verificar se a área, né, que ela é comida, digamos assim, ela parte da borda e vai para o centro. Se for besouro, que é outro tipo é outro grupo de insetos que também costuma se alimentar bastante na fase larval de folhas, eles geralmente comem a partir do limbo da folha, não da borda. Então, naquela parte mais interna da folha, né? Então, de qualquer forma, esse grupo de borboletas aqui apresentam resistência à inseticida natural dessas plantas. Por outro lado, essas plantas, né, produzem uma série de inseticidas que devem ter tido efeito, né, seletivo nessas borboletas. E aí, quando a gente compara as filogenias, então aqui elas não estão, eu não espelhei, né, mas se vocês analisarem aqui a filogenia das plantas e a filogenia das borboletas, há uma certa sobreposição entre elas, certo? Indicando que teve, né, tanta pressão. Então, veja, tem a pressão seletiva da borboleta sobre a planta, né, de forma que plantas que produzem menos toxinas são mais predadas, portanto, elas têm menos condição de produzir nutrientes para produzir flores e sementes, e aquelas que produzem mais inseticidas são menos predadas. Aí, com a borboleta, o que vai acontecer? Aquelas borboletas que são menos resistentes à toxina da planta, elas morrem, e aquelas que são mais resistentes sobrevivem. Então, você acaba tendo aí, com a adaptação da planta, seria a produção de toxina, com a adaptação da borboleta, seria a degradação desse mesmo inseticida.
certo? Sem dúvida alguma, né, o modelo de coevolução, digamos assim, que tem maior aporte na história evolutiva é a coevolução em insetos, plantas com flores. A polinização, ela é um elemento importante da dieta de várias espécies de insetos, e é possível, quando a gente analisa os insetos, né, e mesmo as plantas, a gente detectar várias coadaptações, principalmente relacionadas à morfologia do aparelho bucal, do aparato bucal dos insetos, e a morfologia das flores, que podem facilitar. Geralmente, essas morfologias elas são muito encaixáveis, digamos assim. E aí é uma pergunta que se faz: será que houve uma diversificação mútua, né, entre insetos e plantas? E aí mais um dado curioso para vocês. Se a gente analisa a biodiversidade dos grupos, né, de organismos da Terra, os dois grupos que apresentam maior biodiversidade são os insetos e as plantas com flores. E se a gente analisa historicamente, né, quando houve, né, o aumento na diversificação das plantas com flores, que aqui nessa filogenia da direita está representado por essa área em verde, vejam que a diversificação ocorre mais ou menos no mesmo período que ocorre a diversificação dos grupos de insetos que são polinizadores, que é o caso dos Coleóptera, dos Hymenoptera, dos Lepidoptera e dos Diptera. Então veja que a diversificação deles coincide com a diversificação dos grupos de plantas com flores, né? Então isso é um indicativo forte que houve um processo de coevolução entre plantas com flores e insetos polinizadores, certo? No caso dos competidores, a gente tem que pensar que existem basicamente dois tipos de competição. A competição que dois organismos, né, ou mais organismos da mesma espécie, efetuam entre si, e competição entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos pensar o seguinte: se eu estou pensando, né, que quem está competindo são indivíduos da mesma espécie, significa que eles apresentam o mesmo arsenal de ocupação dos ambientes, certo? Que se eles são da mesma espécie, eles apresentam uma série de características biológicas em comum. Ou seja, a estratégia para ocupar um ambiente é a mesma. Então, caso esses indivíduos eles realizem competição entre si, o que vai acabar acontecendo? Como a estratégia é a mesma, há uma tendência das estratégias de ocupação de nicho elas se tornarem mais generalistas. Então, o que é comum? Quando há muita competição intraespecífica na história evolutiva de uma determinada espécie, é muito comum que essa espécie seja generalista. Se ela é generalista, na ocupação de nichos, o que significa isso? Que os diferentes indivíduos, né, dessa mesma espécie podem utilizar diferentes recursos alimentares, por exemplo, certo? Então, geralmente, quando a espécie tem a competição intraespecífica, ela é muito intensa, então é uma tendência, né, de evoluir como forma de aproveitamento de nicho a generalização. A espécie que eu estudo, por exemplo, que é as apriônicos indianos, ela é altamente generalista e ela tem um efeito de competição intraespecífica altíssimo. Inclusive, se há muitas larvas, por exemplo, de zaprionos no mesmo fruto, elas começam a realizar canibalismo. E isso acaba reduzindo o tamanho populacional, certo? Então, o que acaba acontecendo? Os apriônicos indianos utilizam muitas frutas para ovoposição. Né? Digamos assim, o repertório de nicho é enorme. Então, provavelmente, isso significa o quê? Que há uma história de coevolução na espécie, né, que está relacionada a essa questão da competição interespecífica. No caso da competição interespecífica, o que geralmente vai acontecer é o contrário. Então, por exemplo, você tem duas espécies diferentes, elas vão ter pontos, né, de ocupação do nicho que se sobrepõem, porque elas não vão ter a mesma estratégia. Muito difícil que duas espécies diferentes tenham as duas exatamente a mesma estratégia de aproveitamento de nicho. Então, o que vai acontecer quando há competição interespecífica? Há uma tendência à especialização. Então, essa área onde as espécies competem,
digamos assim, os indivíduos que têm as variações aqui, que ocupam esse nicho intermediário, eles tendem a ser extintos por competição. E aí sobra quem? Os indivíduos que estão em outros pontos do aproveitamento do nicho no ambiente, certo? Então, quando há muita competição interespecífica, o resultado evolutivo que a gente espera é de espécies altamente especializadas, certo? Então, quanto maior a competição interespecífica, maior a especialização dentro de uma espécie, para aproveitamento de nicho de alimentação, principalmente. Quanto maior é a competição intraespecífica, a gente espera que a espécie tenha mais frequentemente hábito alimentar generalista. Certinho, meninos? Entenderam isso? Ficou claro? Ou vocês acham que ficou confuso? Entendi. Certo? Eu não sei se em ecologia vocês chegaram a ver essa questão, essa consequência da competição. Eu não sei se vocês viram isso. Eu não estou lembrado, não. Nós vimos as relações, mas essa o resultado não tenho lembrança, não. Porque a gente acaba, ainda bem que fica para mim aqui, então. Tranquilo. Bom, falando de competidores, né, então quando a gente pensa em competidores, a gente pensa, no caso, né, de inimigos naturais, certo? A gente usa esse termo inimigos, mas assim, imaginem que quando a gente fala em inimigo, na verdade é que quando existem algumas interações que uma das espécies envolvidas, ela acaba tendo perda de valor adaptativo, né? Então, quando uma interação, uma das espécies envolvidas, ela pode ter perda de valor adaptativo, a gente chama isso de inimigo. Eu peguei a terminologia do Ridley, mas o termo inimigo não é um termo muito bom, tá, pessoal? É melhor talvez utilizar espécies antagonistas. E aí, nesse caso, a gente pode pensar dois tipos básicos de interação, né? A interação do tipo presa-predador e a interação do tipo parasita-hospedeiro. Né? E aí a gente vai discutir agora os impactos evolutivos desses dois tipos de interação. Então, aqui as figuras, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de presas e predadores, né? E aqui, inclusive, tem um gráfico que mostra, né, o tamanho populacional de linces e lebres ao longo, né, de várias décadas. E vejam aqui que em determinados momentos a população de lebres é muito grande, em determinados momentos a população de lebre é muito pequena. Tem poucos indivíduos e muitos indivíduos. E se a gente analisa o que acontece com as populações de lince, elas meio que seguem esses padrões da população de lebre. Então, quando há um pico no aumento da população de lebre, há um pico no aumento da população de lince e vice-versa. No caso de parasita hospedeiro, aqui tem, né, essa figura é o vírus HIV. Esse rapaz aqui, eu coloquei ele porque, na verdade, ele foi uma das pessoas que ele tinha HIV e aí ele, sabendo que tinha HIV, ele tentou transmitir para o maior número de pessoas possível e ele foi condenado por isso, tá? Então ele sabia que tinha HIV, então como ele é um homem atraente, ele conseguia facilmente encontrar, né, pessoas para ter relações sexuais, e aí tinha relações sexuais não protegidas justamente para transmitir o HIV. Eu esqueci o nome dele, mas vocês conseguem procurar no Google facilmente esse caso, tá? Ele foi condenado, ele está preso atualmente, mas ele transmitiu para muitas pessoas o HIV, justamente utilizando essa questão do parasitismo, né, da capacidade do vírus em ser transmitido. E também, no caso do HIV, é um parasita intracelular, né, mas existem parasitas que são extracorpóreos, né, então ele é intracelular e ele é intracorpóreo. Os carrapatos, por exemplo, que são parasitas muito comuns, principalmente para mamíferos, eles são extracorpóreos. Ou ectoparasitas, né? No caso do HIV, é um endoparasita. Um caso clássico, que eu acho que vocês já devem ter visto, talvez, em algum momento da escolarização de vocês. Se vocês não viram, eu vou contar para vocês a historinha. Houve uma introdução na Austrália, isso, pessoal, lá nos anos 50, de várias espécies de coelhos. Então, se levou um número de coelhos para a Austrália, a ideia é que eles ajudassem a controlar, né, o crescimento de uma determinada planta, porém, os coelhos começaram a utilizar como fonte de alimentos
as hortaliças, né, que eram plantadas para o consumo humano. Então ele foi introduzido na Austrália para tentar se alimentar de uma praga de planta, e ele acabou, e esses indivíduos acabaram proliferando em grande quantidade e começaram a utilizar como fonte de alimento as hortaliças. Isso se tornou um problema econômico para a Austrália na época. E aí o que o governo australiano fez nos anos 50? Para tentar controlar a população de coelhos, eles aplicaram, né, nessas populações, gente, como que a gente chama isso? Eles aplicaram as soluções que continham vírus que eles eram altamente letais para os coelhos, que é o vírus da mixomatose. Então, o que aconteceu aqui, né? Vejo que aqui a gente tem representado, né, o grau de virulência, que ao longo esses vírus foram evoluindo, obviamente, né? Então, vejam que o grau 1 é o grau de maior virulência, que leva à mortalidade, né, da maior parte dos coelhos, e as outras linhagens, elas apresentam menor grau de virulência. Quando esse vírus foi aplicado, né, nas populações de coelhos, vejam que só tinha a linhagem mais virulenta. Então, vejam que 100%, né, dos coelhos que morreram, eles foram contaminados com vírus dessa linhagem aqui. E aí, o que foi acontecendo? Não é bem os coelhos que morreram, né? Dos vírus que foram utilizados, 100% era dessa linhagem mais virulenta. Vejo que pouco tempo depois, isso aconteceu nos anos 50, aplicação na Austrália. Vejam que em 58 e 59, nenhuma das amostras que foi coletada nesse período apresentava vírus desse alto grau de virulência. Apresentavam outros graus de virulência, inclusive graus de virulência mais baixos, eles tinham uma frequência relativamente alta. Quando foi feita uma nova amostragem nos anos 60, vejo que praticamente não, mais da metade, né, dos vírus apresentavam uma virulência bem mais baixa do que aquela linhagem inicialmente que foi aplicada. E aí, esse padrão, ele se repete, né, para outros lugares que fizeram o mesmo tipo de controle de coelhos. No caso da França, no caso da Grã-Bretanha. Então, vejo que todos eles havia digamos assim, uma frequência muito alta dessa linhagem, a linhagem que foi aplicada, né, na população era mais virulenta, e pouco tempo depois, essa linhagem virulenta perdeu a frequência e linhagens menos virulentas se tornaram mais frequentes. Então, o que deve ter acontecido aí? Quando se aplicou, né, esses vírus nas populações de coelho, boa parte dos coelhos morreram, certo? E aí, claro, quanto mais virulento é o vírus, mais o coelho morre. Se o coelho morre, o vírus não consegue passar para um outro parasita, para um outro hospedeiro. Obviamente que esses vírus passaram por mutações, e aqueles que não mataram os coelhos, eles conseguiam eles conseguiam se manter, né, pulando para outros coelhos, contaminando outros coelhos. E isso fez com que a frequência daquele vírus mais virulento fosse reduzida drasticamente, porque essas linhagens, né, que tinham alta virulência, elas reduziam de frequência junto com os coelhos que morriam, e as linhagens de vírus que eram menos virulentas acabavam se mantendo, certo? Então vejam aí que é um processo de coevolução que foi registrado, né, ao longo de uma década mais ou menos, que tem aí uma resposta do vírus à questão da morte do hospedeiro. Por outro lado, também foi analisado o quê? A mortalidade dos coelhos em relação à linhagem mais virulenta. Então, vejam, coelhos que não foram selecionados, né, previamente, então vejam aqui que eles coletaram, né, expuseram, né, os coelhos, coletaram coelhos 61, né, 66, 67, 71, 72, 75, expuseram, né, esses coelhos, né, que teve esse histórico, né, de contaminação com o mixomatoma, o mixomavírus, perdão. Então vejam que essas populações que foram previamente expostas, né, à linhagem mais letal do vírus, elas apresentaram uma mortalidade menor do que aquelas que nunca tinham sido expostas. Então o que isso sugere?
que da mesma forma que teve seleção que favoreceu formas menos virulentas do vírus, também teve seleção que favoreciam coelhos mais resistentes. Por isso que a gente fala em coevolução aí. Então, ao mesmo tempo que o vírus foi se tornando menos virulento, os coelhos foram se tornando mais resistentes. Tá só pensando em seleção natural. Então, na população tinha vírus mais virulentos, vírus menos virulentos. Quem se mantinha? Menos virulentos. A mesma coisa com os coelhos. Tinham coelhos mais suscetíveis, coelhos menos suscetíveis. Quem sobrevivia? Coelho menos suscetível. Certo? Tranquilo esse exemplo, pessoal? Sim. Bom, outro exemplo de coevolução parasita hospedeiro, né, é o que acontece com as linhagens, né, dos vírus da imunodeficiência de primatas, que provavelmente é o grupo ancestral, né, do HIV. Então vejam aqui que tem uma certa sobreposição entre as diferentes espécies, né, de lentivírus, que são os vírus da imunodeficiência, né, tanto da imunodeficiência humana quanto da imunodeficiência de símios. E vejam que existe uma certa correlação aí entre a distribuição das espécies, né, a filogenia das espécies e a filogenia dos hospedeiros, as espécies de lentivírus e a filogenia dos hospedeiros. E aí um outro trabalho que trata dessa coevolução parasita hospedeiro, que foi produzido por um trabalho conjunto do professor Carlo, que é da UFTM, né, que é o nosso pró-reitor de pesquisa. Eles tiveram um trabalho super elegante a respeito dessa questão, né, da resposta coevolutiva em relação ao parasita hospedeiro. Então, o que eles analisaram? Eles analisaram uma série de mudanças no nível celular, né, que estavam relacionadas à exuberância fenotípica. Então, por exemplo, questão de glândulas muito desenvolvidas, né, em artrópodes, e aí eles, qual foi a intenção disso? Que eles, na verdade, utilizaram somente carrapatos, tá? Então, o que eles quiseram analisar? Se existe alguma alteração no carrapato que poderia ser uma resposta ao sistema imune do ratinho, que é o hospedeiro que ele utiliza para se alimentar do sangue. Por outro lado, eles também analisaram certos elementos, né, do sistema imune, principalmente elementos celulares, se tinha uma diferença na resposta do tipo de como que esses elementos, né, eles se apresentam morfologicamente nesses, digamos assim, mamíferos que foram expostos por muito tempo à ação de carrapatos. Então, o que eles encontraram aqui? Que aqui eles colocaram a questão do Aedes aegypti, tá? Que as glândulas salivares de Aedes aegypti, ela é bastante desenvolvida, mas eles encontraram uma evidência parecida com essa em carrapatos também, tá? Nas glândulas salivares de carrapatos. Por que isso é importante? Porque a glândula salivar, ela produz uma substância que impede a coagulação do sangue e isso permite que o carrapato ele consiga sugar o sangue. Porque a grande questão, né, desses parasitas, desses ectoparasitas que se alimentam de sangue, é justamente evitar a coagulação. Porque se há coagulação, o sangue não flui do corpo para fora e também ele se torna... O aparelho bucal não é adaptado para sugar aqueles coágulos, né? Então, há uma, digamos assim, a fonte, né, de sangue, ela deixa de existir, porque ela a coagulação sanguínea justamente ela funciona como se fosse uma rolha, né, ali naquela área, então ela impede que o sangue saia do corpo, e aí o sangue não saindo do corpo, o parasita não consegue se alimentar. Então, essas glândulas, né, salivares muito desenvolvidas, elas são indicativo de uma hiperprodução de substâncias que têm efeito anticoagulante. Por outro lado, ao analisar, né, as células de defesa, né, que tem relação com essa questão do processo que vão produzir substâncias que vão participar efetivamente, né, do processo de coagulação, o que eles encontraram? Células muito grandes e com grande produção de substâncias que vão atuar no processo de coagulação. Então, vejam que onde tem a questão da coevolução aí? Ao mesmo tempo que o carrapato ele apresenta um maior desenvolvimento de glândulas, com isso uma produção maior de substâncias anticoagulantes, o sistema imune, por outro lado, produz células que são mais robustas e que produzem uma quantidade maior de substâncias coagulantes.
Entenderam? Então, a partir da análise, né, fenotípica, né, da glândula de carrapato e das células, né, do sistema imune, principalmente dos mastócitos e dos basófilos, esses pesquisadores encontraram evidências, né, de uma corrida armamentista, né, uma coevolução de corrida armamentista para o sistema imune e a questão dos ectoparasitas. Entenderam esse exemplo, pessoal? Eles publicaram esse artigo, acho que em 2020, aí eu tenho usado ele em aula, que eu acho legal a gente dar valor para esses exemplos que a gente tem dentro da universidade, né? Esse tipo de conhecimento científico que é produzido na nossa universidade. Tranquilo, pessoal? Legal, bem interessante. Bem interessante. Eu coloquei esse artigo disponível lá no ambiente da disciplina, tá, gente? No módulo 2 tem ele lá. É uma das leituras que tem lá extra, tá? Se vocês puderem ler, vale muito a pena. É um artigo pequenininho, tá bem, é um artigo bem elegante, assim, sabe? Vale muito a pena. Bom, saindo agora dos parasitas hospedeiros, pensando na coevolução presa-predador, existem... na verdade, a interação presa-predador, ela marca justamente o início dos estudos de coevolução. Por que que isso aconteceu? Existe uma salamandra, que é dessa espécie aqui, Tarica granulosa, que ela produz uma toxina extremamente forte, que é a tetrodotoxina, ou TTX. Só para vocês terem uma ideia, como que se descobriu isso? Num acampamento foram encontrados 4 pessoas mortas. E aí não tinha sinal de violência, não tinha sinal de nada, e as pessoas estavam mortas. E aí, ao analisar, né, o que tinha ali nessa cena de crime, a perícia encontrou uma chaleirinha que tinha uma espécie dessas morta dentro. Então, provavelmente, o que deve ter acontecido? Essas pessoas fizeram algum tipo de café ou chá, alguma coisa ali, utilizaram a água, que por acaso essa salamandra, ela entrou provavelmente, era um lugar frio, e aí ali tinha uma fonte de calor, a salamandra procurou ali esse lugar para se aquecer, e na verdade uma água fervente, ela morreu, e aí a toxina que existe na pele dela foi para essa água, e as pessoas que tomaram, né, esse chá ou esse café feito com essa água morreram. E aí, a partir disso, uma coisa que chamou a atenção é que essa espécie, ela apresenta um predador natural que, pra vocês terem uma ideia, gente, um mínimo, né? Se a gente passar a língua na salamandra, a gente morre quase que na hora. E essa cobra pode comer mais de uma salamandra dessas. E aí o que se descobriu? Que essa cobra ela é resistente a TTX, né? Que ela tem um mecanismo de detoxificação TTX. E a ideia, a proposta é que provavelmente houve uma coevolução entre, né? A pressão seletiva exercida pelas predações dessa cobra ou, né, de ancestrais sobre essa salamandra e dessa salamandra sobre essa cobra, de forma que essa salamandra, né, as espécies foram intensificando a produção. Tem um povo muito louco, Glauco, o pessoal não passa a língua em sapo. Tem umas tribos indígenas aqui para fazer aqueles rituais, né? Que tem substância alucinógena, o pessoal passa mesmo. Tem gente que faz isso, viu? Para fazer ritual. Só que nesse caso, se você passar a língua, você não vai alucinar, né? Você vai morrer. Tem gente que faz isso. Eu não faria. Bom, e aí foi justamente essa história, que ela é meio anedótica e tudo mais, mas ela, na verdade, ela traz essa ideia dessa questão da coevolução, certo? O artigo do Broad, de 2011, ele traz, na verdade, essa história é antiga, mas o artigo do Broad, ele descobre exatamente qual é de que maneira, né, o sistema detoxificador dessa cobra, dessa serpente funciona contra a TTX e vice-versa, e ele até faz uma filogenia trazendo as relações, né, provavelmente entre os ancestrais dessa salamandra e os ancestrais dessa cobra, dessa serpente. Certo? Eu já mostrei um gráfico aqui para vocês, né, de presa e predador, mas geralmente quando a interação do tipo presa-predador, o que acaba acontecendo é que
À medida que aumenta, né, o número de presas, aumenta o número de predador e vice-versa. E aí, se a gente analisar, né, o número de presas e o número de predadores, considerando diferentes períodos, né, então, por exemplo, a gente compara a variação de ungulados, né, então, aquela imagem que eu mostrei para vocês do lince e da lebre, a gente está avaliando, né, o que está acontecendo em populações ao longo de décadas, né? Só que a gente pode fazer uma análise dessas pensando tempos evolutivos muito maiores que décadas. Então, por exemplo, se a gente analisar aqui a frequência, né, de ungulados em cada um dos períodos, né, o período arcaico, paleogênio, neogênio e o recente, e se a gente analisar, né, a proporção de carnívoros, né, que seriam os predadores, então vejam que se a gente analisar essas curvas, elas têm uma certa sobreposição. O que isso indica? Que provavelmente há uma evolução de presas predadores em larga escala, considerando esses grupos aí de ungulados e carnívoros e esses diferentes períodos geológicos, certo? Isso aqui em grande escala, né? Porque essa figura aqui, ela seria em pequena escala. Então a gente está pensando em período de décadas, né? No caso aqui a gente está pensando em período de milhões de anos, quando a gente pensa nesse tipo aqui de distribuição das espécies. Apertei a... Bom, ali eu trouxe um exemplo para vocês, né, de ungulados e carnívoros, né, mas a gente também consegue encontrar isso a partir das adaptações de conchas, né. As conchas, elas são uma estrutura que é altamente armamentista contra predadores, né, se a gente lembrar que os moluscos, eles têm uma baixa motilidade e tudo mais, e o corpo deles é bastante desprotegido, a concha seria, na verdade, a estrutura de proteção primária contra a ação de predadores. Se a gente analisar o que vai acontecer aqui com o caso, né, dos formatos das conchas, né, tamanho de concha, espessura e tudo mais, que tudo indica um aumento, né, no tamanho de concha, a gente detecta que há um aumento relativo em vários elementos, né, que constituem a concha ao longo da história evolutiva, principalmente quando há um aumento no número de predadores. Então, você tem ali, a partir das modificações das conchas, uma resposta relacionada ao aumento do número de predadores. Então, quanto mais aumenta o predador, mais a gente encontra no registro fossilífero conchas que são mais espessas, com aberturas menores e tudo mais. E à medida que reduz o número de predadores, há uma tendência de conchas menores, menos espessas, com aberturas maiores. Certo? Então, indicando aí um processo de coevolução presa-predador a partir das morfologias de concha. Essa questão, na verdade, os processos de coevolução, né, essa questão da corrida armamentista e essa escalada evolutiva, quer dizer, à medida que aumenta um, aumenta outro, à medida que diminui um, diminui o outro, né, a gente chama isso de escalada evolutiva. O Van Valen, em 73, ele propôs uma teoria que ele chamou de modo rainha vermelha. E ele afirma que nessa teoria que a probabilidade de uma espécie ser extinta não tem relação com o tempo que a espécie está aqui, mas sim com as modificações que essa espécie apresenta ao longo da sua história, né, a sua linha evolutiva apresenta ao longo da sua história, que permitam que ela sobreviva às mudanças no ambiente. Então é como se a espécie ela corresse, por isso que ele chamou de modo rainha vermelha, é como se a espécie corresse sem sair do lugar. À medida que o ambiente muda, se a espécie não muda junto, ela é extinta. Então é como se fosse uma corrida sem sair do lugar, que é o que acontece com a rainha vermelha no Alice no País dos Espelhos, né? Que ela corre, corre, corre e não sai do lugar. Certo? E aí ele traz vários exemplos aqui, ele traz que é possível, né, certos padrões aqui de extinção similares para osteíctes, répteis e mamíferos. Então, quer dizer que isso independe de quanto tempo a espécie existe, mas simplesmente de quanto a espécie tem, né, de repertório genético que permite com que ela apresente adaptações que vão permitir a sobrevivência da espécie frente às variações do ambiente, frente às pressões seletivas. Certo? Pessoal, dúvida até aqui? Tranquilo? Ainda não. Beleza. Essa parte é tranquila, né? Com a evolução é uma delicinha. E aí, uma outra
uma outra questão, né, quando a gente pensa em coevolução, a gente está falando aqui, né, de adaptações que elas... uma adaptação que pressiona, né, a outra espécie, que por outra vez, essa outra espécie responde com uma nova adaptação e assim por diante, né. Então, imagina que numa relação entre uma espécie A e uma espécie B, né, caso uma espécie apresente superioridade adaptativa em relação à outra, então a espécie A ela apresenta adaptações que permitem uma sobrevivência maior do que a da espécie B. Então, a gente vai esperar que a espécie B seja extinta. Porém, às vezes, a adaptação ela é similar entre as duas espécies. Então, à medida que a espécie tem uma adaptação aqui, que ela é adaptativa em relação a essa espécie e vice-versa. Então, esse estado pode se manter, né, se o ambiente ele for relativamente estável, ter disponibilidade suficiente de recursos e tudo mais. Então, isso pode acontecer. Então, esse tipo de situação a gente chama de equilíbrio estático e não há evolução nesse tempo. Porém, o que é mais frequente acontecer, na verdade, é que haja uma oscilação entre, digamos assim, potencial adaptativo de uma espécie e potencial adaptativo da outra. Então, é como se fosse um equilíbrio dinâmico, né, entre as variações e adaptações que vão evoluindo numa espécie e evoluções e adaptações que vão evoluindo na outra. Nesse caso, a gente tem aí um cenário típico de coevolução. Então, a gente espera que padrões do tipo logo linear eles sejam mantidos, certo? Então, nesse caso, a gente está pensando numa situação que a deterioração é do ambiente. Então, por exemplo, todas esses registros aqui, né, para os teícteis, répteis e mamíferos, vejo que tem as curvas são parecidas, né, para as espécies extintas e as espécies viventes. O que significa isso? Que o que houve, na verdade, foi uma deterioração do ambiente constante, então é possível a gente ter essa perspectiva de uma variação na taxa de extinção que é logo linear. Se por acaso, pode perguntar, Glauco. Mas, por exemplo, se ela tiver uma situação estática, que é a evolução cessou, nesses dois grupos A e B, e aparecer, por acaso, alguma modificação por qualquer mecanismo, sei lá, ela pode passar por uma situação de superioridade. Sim, e aí você tem aquele primeiro caso, e aí você tem a extinção da outra espécie. Entendi. Por outro lado, Glauco, por mais que seja assim, possível várias adaptações, as espécies têm um repertório limitado de genes. E esse repertório limitado podem não dar conta das mudanças ambientais, certo? Então, assim, a mudança ambiental, na verdade, essa questão do ambiente ele ficar variando, né? Isso tem um efeito altamente seletivo, porém, se por acaso o organismo não apresentar repertório adaptativo no seu conjunto gênico, então o que a gente espera é que haja uma sobrevivência não linear. Então, quando a gente, por exemplo, encontra no registro padrões que são diferentes desses aqui, a gente pode atribuir aí isso ou a uma situação de extinção em massa. Então, por exemplo, algum evento catastrófico que vai levar à morte de várias espécies simultaneamente, e aí não tem organismo que tenha adaptação para isso. Tá? Então, por uma queda de um meteoro, não tem nenhum organismo que consegue sobreviver à região que o meteoro caiu. Né? O que pode acontecer é que organismos mais distantes daquela queda eles sobrevivem. Mas, assim, é por acaso onde o meteoro cai, certo? Então, aí, nesse caso, a gente vai encontrar um padrão que é não linear. Outra coisa também que a gente pode encontrar, por exemplo, se as populações elas perdem tamanho rapidamente, né? E aí acontece um aumento na endogamia. Quando ocorre a endogamia, há uma tendência de redução de diversidade genética, porque cruzamento entre parentes tende a aumentar a homozigose. E isso pode produzir uma deterioração na adaptabilidade. Né? Então, aí, quando isso acontece, ao analisar, a gente não vai encontrar modelos, né, ajustados com esse tipo de... porque quando a gente aplica, né, a função logo num determinado dado numérico, a gente intensifica as diferenças, né? Então, o que a gente tem aqui? Então, você tem uma intensificação das diferenças que produz padrões similares, certo? E aí a gente tem esse tipo de gráfico aqui com as curvas formando trajetórias diagonais, né? Diagonais trajetórias.
Quando é não linear, a gente vai esperar que esses pontos aqui eles se distribuam ao longo do gráfico em diferentes pontos, de forma que quanto menor é a diversidade genética, né, ou maior é a deterioração da adaptabilidade, menor é a probabilidade desse organismo sobreviver. Então, você vai ter lá pontos mais próximos de zero e pontos mais próximos, mais distantes do zero. E aí você vai ter um mosaico de pontos, e não esse formato logo linear. Certo? Veja que esse aqui é um modelo que foi proposto em 73, tá? Pelo Strenseth e pelo Maynard Smith. Que eles trabalharam bastante essa questão da ecologia e da coevolução, né? Certo? Alguma pergunta, pessoal, em relação a esses modelos? Bom, e aí, então, para a gente finalizar a aula de hoje, quais são as consequências da coevolução? A coevolução, ela contribui, né, para a evolução, tanto em escala micro quanto em macro, né? Então, por exemplo, aquele caso da presa predador, e mesmo o caso parasita hospedeiro lá dos coelhos e da mixomatose, ou da presa predador, o lince e a lebre. Então, você tem ali um impacto, né, coevolutivo numa escala microevolutiva, que é a nível de populações. Só que quando a gente analisa, por exemplo, a distribuição de ungulados ao longo da história e de carnívoros ao longo da história, aí a gente já tem uma perspectiva macroevolutiva. A coevolução, ela gera algumas questões, né? Então, quando, por exemplo, eventos de coevolução ocorrem, a evolução é sequencial, ou seja, né? Então, à medida que sequencial completamente recíproco, ou seja, à medida que uma espécie evolui, a outra evolui conjuntamente, então, quer dizer, esse tipo de situação é comum, né? E, obviamente, que a coevolução é a gente vai ver depois na aula de coevolução, mais especificamente, que a coevolução, ela é digamos assim, um dos eventos evolutivos mais comuns para processos macroevolutivos. A gente vai ver isso na aula de macroevolução com mais detalhes. Certo? Aqui estão as referências que a gente usou na aula de hoje. E vocês têm alguma dúvida, pessoal? Ainda não. Tranquilo? Bom, pessoal, então a gente encerra a aula de hoje. Só lembrando, então, que tem 2 perguntinhas o podcast, que vocês devem realizar até dia 20 de maio, e que a gente vai ter a nossa próxima atividade síncrona não a semana que vem, na outra, tá? Dia 21 de maio. Certo?